gente, tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e é uma vídeo resenha dos livros que eu li antes da MLI. Então, na verdade, eu devia ter gravado esse vídeo há muito tempo, né? O meu plano era postar ele entre um vídeo da MLI e outro, mas aí acabou não rolando, então por favor não me julguem e vamos lá! Bom, o primeiro livro que eu li nesse meio tempo foi O Reino de Cobre, da S.A. Chakraborty. Pra quem não sabe, essa é a continuação de A Cidade de Bronze, e é um livro, A Cidade de Bronze é excelente, gente. Eu dei 4.75 apenas porque eu acho que ela teve um probleminha de ritmo aí, que acabou também acontecendo no Reino de Cobre. Bom, esse é um livro grande, tá, gente? Na minha mão ele parece pequenininho, mas ele tem quase 700 páginas, então ele é um livro longo, ele é um livro grande, ele é em capa dura, ele foi lançado pela Morro Branco. A revisão não tá essas coisas, o que me decepcionou bastante, porque eu paguei R$63 nesse livro. Então eu esperava nada menos do que a perfeição. Outra decepção que eu tive foi justamente com o livro em si. Eu gostei muito de Cidade de Bronze, pra mim foi quase uns 5 estrelas, foi muito bom, muito interessante. Toda a mitologia que ela cria é muito interessante, mas então eu acho que justamente por eu ter gostado tanto do primeiro, esse daqui foi um pouco uma decepção, sabe? Porque assim, esse livro, ele vai se passar 5 anos depois do final de A Cidade de Bronze. Foi isso que me interessou, por isso que eu tive vontade de pegar esse livro logo em seguida, porque se tivesse sido, sei lá, um mês depois, eu não acharia que teria muita história pra contar, mas 5 anos depois eu realmente fiquei interessada. O começo desse livro é muito bom, é muito forte, é muito interessante, mas eu acho que ou eu realmente tenho um problema com livros longos, ou ele também peca um pouquinho nessa questão de ritmo. Lê muito pra chegar num clímax, entendeu? Pra chegar numa coisa realmente interessante pra gente, numa coisa que faça o leitor realmente se emocionar com a história. Eu também, nesse livro daqui, eu comecei a desgostar de vários personagens que eu praticamente gostava de todos no outro livro. Eu não gostei da adição de um ponto de vista aqui no começo, ele conseguiu me conquistar depois. O que eu gosto muito nesses livros de fantasia é basicamente a politicagem, os estratagemas políticos, essas coisas. Mas nesse daqui eu achei que foi meio desproporcional, entendeu? Basicamente o livro todo, ele é politicagem e as 100 páginas finais que começa realmente uma ação, alguma coisa assim. Eu achei o final interessante, mas eu também achei um final bastante conveniente, assim, pra todos os envolvidos, né? De maneira geral, foi sim uma decepção, mas eu nem imagino, nem penso em desistir da série, nada do tipo, porque, como eu já falei, é uma cultura muito nova pra mim, tanto a cultura que a autora pensou, né, porque é uma fantasia, tanto que ela vai nos apresentar de vida real, assim, porque ela vai se basear muito no Cairo, esse tipo de coisa. Então, é um livro muito interessante, tanto na cultura, na arquitetura, na comida, na vestimenta, tudo isso é muito interessante pra mim. E é sim um livro bem escrito, é um livro bem pensado, é uma imaginação muito foda dessa autora. É tudo muito complexo, tudo muito intricado, tudo muito vivo, assim, realmente parece... Sabe, tem livros que eles são de fantasia, principalmente, que eles são tão bem feitos que você imagina que, na verdade, não tá saindo da cabeça do autor, sabe? Na verdade, tipo assim, ele vive nesse mundo e ele tá só passando pro papel. Eu sinto isso muito com Harry Potter, eu sinto isso muito com As Crônicas de Gelo e Fogo, então esse livro também me deu essa impressão de realmente tanta coisa, tanto detalhe, tanta coisa legal acontecendo, tanta coisa interessante, que eu sinto que não foi da autora, entendeu? Eu sinto que ela tá só passando pro papel pra gente. Então realmente vale a pena sim, tá? Eu só acho que eu cometi um erro em pegar esse livro logo depois de ter lido Cidade de Bronze e de ter pagado R$63, né, gente? Pelo amor de Deus. Depois desse livro, eu peguei um thrillerzinho, que é A Garota Perfeita, da Mary Kubica. Esse livro veio de troca do ano passado e, assim, achei muito fraco. Eu reparei que normalmente eu gosto muito de thrillers e assim, é muito difícil um thriller ganhar uma nota baixa comigo, mas esse daqui eu realmente achei muito fraco, principalmente por como a autora resolveu escrever esse livro, porque assim, vai tratar de uma menina que ela foi sequestrada, a gente vai ter aí o antes dela ser sequestrada e o depois, quando ela retorna pra casa e tal, mas ela só vai ter ponto de vista lá pra 50 páginas finais, entendeu? Tipo assim, o que a gente vê é o ponto de vista do sequestrador, o ponto de vista da mãe dela, o ponto de vista do detetive, então assim, eu não senti por ela ter ponto de vista de todo mundo, menos da pessoa que foi sequestrada, então foi muito difícil eu sentir por ela.
porque ela não tava falando, ela não tava falando dos anseios dela, nada do tipo. Eu achei o livro muito monótono, até porque, na verdade, assim, eu não vou falar muito monótono porque é o tipo de coisa que a gente espera de um livro assim, né? Mas eu achei que ele, mesmo nessa monotonia, ele conseguiu ser mais monótono do que eu tava esperando. Enfim, gente, eu achei um livro fraco, achei o plot twist também previsível e mal feito, sendo bem sincera. Tipo, ela quer fazer uma surpresa com o que aconteceu com o sequestrador e tal, mas na verdade não faz sentido pra gente. Meio que muito fraco, muito barato, assim, o plot twist. Não, o plot twist não, mas assim, esse destino do sequestrador pra gente. E assim, é um livro que me deixou desconfortável, mas não desconfortável pela habilidade da autora, sabe? Foi um desconfortável do tipo, moça, melhore. Então, basicamente foi isso. Uma coisa que eu vou falar dele é que, assim, esse livro vai se passar em Chicago. Pra quem não sabe, Chicago é muito frio no inverno. Eu sei disso por causa de The Good Wife. Mas, enfim, vai se passar no inverno. E a autora realmente conseguiu me fazer sentir frio pela personagem. As descrições dela de frio e de fome e de sujeira são muito boas. Então, isso eu vou dar pra ela. Mas, no geral, foi um livro fraco. Não recomendo e eu já coloquei ele pra troca. Bom, aí eu peguei... Ai, eu amei esse livro. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Pra quem não sabe, a Virginia Woolf é uma feminista, é uma escritora feminista. Eu nunca peguei uma ficção dela pra ler, mas esse é o segundo livro de ensaios que eu pego dela. E esse livro, ele é excelente. Assim, ele é excelente. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu marquei muita coisa. É um livro que, na verdade, foi um discurso que ela fez pra uma universidade para mulheres. E é muito interessante porque, na verdade, nesse discurso que ela fez, ela criou uma personagem, ela criou uma situação ficcional, assim, pra realmente exemplificar o que ela quer dizer nesse livro. Hoje, gente, peguei até o meu caderninho aqui porque é difícil falar desse livro porque eu sinto que eu não vou fazer jus a ele, entendeu? Então, realmente, eu vou falar do que eu senti enquanto eu estava lendo. Basicamente, ela vai entrar nas questões de por que as mulheres são pobres e os homens são ricos. E ela vai falar que mulheres, durante grande parte da história humana, elas foram segregadas, elas foram espancadas, elas foram consideradas cidadãs de terceira classe. E isso é óbvio, né? Mas ela também vai falar que até na literatura, se a gente for parar pra pensar, as mulheres, elas eram vistas como... elas eram escritas, elas eram estudadas pelos homens. Não só isso, nessa relação em que os homens escrevem as mulheres, as mulheres, a importância delas não era como mulher em si, obviamente, não era como mãe, não era como filha, não era como irmã, não era como uma pessoa além do relacionamento dela com esse homem, ou com os relacionamentos delas com os homens. Ela também vai falar que para uma mulher que ela vai a famosíssima história de que se Shakespeare tivesse tido uma irmã com o mesmo talento que ele, ela acabaria doida e prostituta em algum canto. Ela vai falar que qualquer mulher com talento, antigamente, até não tão antigamente aqui, assim, elas eram tratadas, se não com escárnio, com meio que condescendência. Então foi tudo muito real, assim, foi um livro muito, assim, eu não acho que ele tratou nada novo, até porque a Virginia Woolf, ela é uma autora muito estudada no feminismo, então todas as ideias dela que eu meio que já sabia, meio que já tinha estudado em outros cantos, ou ouvido falar, ou realmente sendo citados por outros autores a partir dela, mas é um livro muito, além de ser um livro muito interessante nesse ponto, é um livro muito didático, é um livro muito fácil de ler, como eu falei, foi um discurso, então assim, ele não tem nem 150 páginas, não, tem sim, nessa versão aqui tem. É muito angustiante porque ela realmente vai passar pro leitor esse pensamento de o quanto o mundo perdeu porque ele não deu ouvidos a essas mulheres, o tanto que o mundo perdeu por não garantir os mesmos direitos que os homens tinham, né? A gente fala de um teto todo seu aqui porque ela fala que para uma mulher ela conseguir escrever, para uma artista, né? Para uma artista conseguir produzir arte, ela precisa de um teto todo seu, ou seja, ela precisa de independência tanto econômica, nesse sentido, quanto realmente de ter um local na casa pra ela. Porque mesmo em casa, as mulheres elas tinham que cozinhar, as mulheres elas tinham que
que limpar a casa, elas tinham que cuidar dos filhos. E assim, elas não podiam interferir no escritório do homem, porque o escritório do homem é onde ele trabalha. Então até em casa a gente não tinha direito a ter um momento nosso. E é interessante porque ela vai falar de grandes escritoras aqui, inglesas, né? O que já deixa de fora todas as escritoras que não são inglesas. E ela vai falar bastante sobre sobre a Jane Austen. Ela não gosta da Jane Austen, o que parte do meu coração. Vai falar da Charlotte Brontë, das irmãs Brontë. Então, das primeiras escritoras mulheres e como elas eram tratadas pelo público, esse tipo de coisa. Vai falar também sobre alguns livros que a gente são assinados por homens, mas que talvez tenham sido escritos por mulheres, né, que acontecia bastante também. Ela vai terminar também falando sobre a diferença de classe social, porque os grandes escritores, né, a grande maioria dos escritores, eles eram intelectuais, eles eram estudiosos nesse sentido. Então, tinha muito pouco espaço para a classe trabalhadora escrever. E pegando esse exemplo de, assim, escritores que eram intelectuais, escritores que não eram intelectuais, ela vai colocar ainda o exemplo da mulher, porque a mulher, ela, se já era difícil para um homem que tinha que trabalhar e escrever, imagino que era para uma mulher que tinha que trabalhar e escrever, né? Então, é um livro muito, muito interessante, é um livro muito fácil de ler. Como eu já falei, ela vai falar de todas essas questões como uma história, como uma história de ficção. É muito interessante acompanhar também o raciocínio da personagem dela aqui nesse livro. E essa versão, assim, é um livro 5 estrelas, é um livro excelente, é um livro que eu recomendo demais. Inclusive, por causa desse livro, eu fiquei com mais vontade de ler outras coisas dela. Demais essa versão, eu acho essa capa lindíssima. E também tem alguns ensaios muito interessantes aqui, tem passagens do diário dela e tal. Então, recomendo sim, 5 estrelas. Depois, eu li De Volta para Casa, da Shanna Maguire. Gente, esse livrinho aqui, olha o tamanho desse livrinho. Ele é caríssimo. Ele também é da Morro Branco. Morro Branco, melhore. E foi muito decepcionante, gente. Assim, eu achei genial, tá? Porque, pra quem não sabe, esse livro aqui ele vai tratar basicamente de crianças ou adolescentes ou pessoas que foram para um mundo mágico, qualquer mundo mágico aí, e infelizmente voltaram e não sabem como lidar. Basicamente como se a Alice de Alice nos Países das Maravilhas voltasse, tivesse lá no mundo dela e tal, que ela encontrou e tal, e ela tivesse que voltar e como as pessoas iriam lidar e quem ia ajudar ela e tal, e não sei o que. Então é basicamente isso. E assim, é sensacional essa ideia. E como ela trabalha aqui, nossa, sensacional. Muito, muito bom. Só que assim, o que eu acho que foi o meu problema? Esse é um livro que eu tava querendo ler há muito, muito tempo. Esse é um livro que ele é muito falado do BookTube lá fora. Então assim, por mais que eu ainda ache essa ideia, essa execução genial, eu acho que se eu tivesse pegado esse livro sem saber, ele teria me impactado mais, entendeu? Eu teria gostado mais dele porque eu não estaria esperando uma coisa tão genial. Por eu já estar esperando essa genialidade da autora, eu peguei muito, dei muito peso ao que a história desse livro quer contar. E a história desse livro é muito fraca, gente. Muito, muito fraca, assim. Como eu falei, o que faz esse livro, assim, na minha opinião, né? O que faria esse livro seria basicamente essa ideia que ela quer trazer de personagens de mundos mágicos que voltam para o mundo real. E assim, como eles são caracterizados, e a conversa deles, e esses mundos, e blá blá blá, e não sei o que. E como eu já meio que tava esperando isso, eu me senti meio dessensibilizada pra essa questão, entendeu? Mesmo gostando muito, mesmo tendo achado muito legal. Então, é isso aí. Foi uma decepção, eu não achei a história desse livro muito legal. Pra quem não sabe, esse livro, ele é uma coleção, mas essa coleção, ela, que eu saiba, né? Ela é independente, então você pode pegar qualquer outra história aí e seguir o baile. Mas é isso daí, infelizmente esse livro ganhou só 3 estrelas comigo, porque apesar de ter achado genial a ideia e a execução, a história mesmo desse livro, o plot desse livro, ele realmente eu achei muito fraco, então ficou com Deus aí. E por último, eu li um livro da Agatha Christie, que eu esqueci de pegar, então. Convite para um Homicídio,
nessa minha versão, né, que é só da Miss Marple. Esse é o esse é o terceiro livro da Miss Marple que eu li e finalmente tá ficando bom. Achei esse livro genial. Esse livro, ele é o terceiro, se eu não me engano, na ordem de publicação da Miss Marple. Então tem esperança aí pra minha leitura de Sherlock Holmes. E ele foi sensacional. Pra quem não sabe, Convite a um Homicídio vai falar de uma vilazinha. Nessa vilazinha, nessa cidadezinha, eles têm um próprio jornal. Aí no jornal dessa cidade aparece um convite para os moradores para irem à casa de uma senhora, porque haverá um homicídio na casa dessa senhora. Nossa, e assim, eu tinha lido essa sinopse da Agatha Christie, eu já queria ler esse livro, eu não sabia que era da Miss Marple, porque eu achei muito interessante, né? E assim, os vizinhos vão pra essa casa e realmente há um homicídio. Esse foi o primeiro livro dela que eu achei, não vou falar interessante, assim, mas assim, que eu realmente consegui ver a Agatha Christie, tanto em como ela vai levando o leitor, tanto na habilidade dela de manter o leitor interessado, quanto na reviravolta não, né? Mas na solução do crime. E foi excelente, gente. É o tipo do livro que ele deixa tão óbvio pra onde ele quer te levar, que você sabe que não vai ser aquilo e que vai ser genial, e foi isso que aconteceu. Então, assim, recomendadíssimo. Como eu falei, foi o primeiro livro da Miss Marple que eu senti que era da Agatha Christie mesmo. E ele não ganhou 5 estrelas comigo, mas ele ganhou o quê? 4? Ele ganhou 4 estrelas comigo. Foi bem bom, assim, foi bem bom mesmo. Bom, gente, é isso. Esses foram os livros que eu li antes da ML começar e que eu já deveria ter feito resenha pra vocês, mas é isso aí, a vida acontece e pronto. Ó, então estão os 4 aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim, não esqueça de se inscrever no canal, de comprar esses livros pelo meu link e tchau!